Eu sou Ângelo D'Agostini Júnior, estive à frente da direção do DGERTS durante o período de abril de 2015 a abril de 2016. Um período em termos de tempo curto, mas em termos de possibilidade de desenvolver ações muito rico. E na minha avaliação, positivo. Uma vantagem foi poder já chegar com um acúmulo de 12 anos de trabalho do DGERTS e poder dar continuidade às ações que já tinham, procurando aprimorar aquelas que já tinham, como pensar novos desafios a enfrentar. O tema gestão do trabalho é um tema muito novo em termos de você pensar ele não só como uma elaboração mais teórica, mas como ação prática, principalmente como responsabilidade do Estado de fazer essas ações. O DGERTS tem 12 anos. É bastante tempo, se a gente pensar na minha idade, eu daqui 12 anos já vou estar bem mais velho, mas se pensar num país, a gente vê que 12 anos é muito pouco tempo. E é estranho, às vezes, pensar que gestão do trabalho, que é tão importante para desenvolver as ações em saúde, não tenha sido já uma prioridade em termos de pensar políticas. Então o DGERTS tem essa característica. E nesse período desenvolveu muitas ações nas áreas de inovação, o projeto InovaSUS, que nós pudemos dar continuidade e aprimorar, por exemplo, trazendo para a sua participação atores, além de prefeituras e estados, mas trazendo também segmentos da sociedade civil que quisessem apresentar projetos na área de gestão do trabalho. Tivemos até entidades sindicais que apresentaram projetos e foram vencedores para fazer estudos como, por exemplo, as características do profissional que atua na área de controle de endemias, na área da desprecarização do trabalho. E aí pensar desprecarização não como resolver um problema pontual, mas como pensar a resolução dele de uma forma mais ampla, planos de carreiras, fixação de profissional nos seus locais, a questão da capacitação, os cursos que a gente tem, a questão da negociação, pensando negociação não como resolver um problema, aí aparece uma greve, uma coisa, vai lá sentar para resolver o problema, pensar como um mecanismo de gestão do trabalho, que reconhece o conflito e, a partir do reconhecer o conflito, pensa a negociação como o espaço para fazer o conflito avançar cada vez mais. E as questões de comunicação, nas suas mais diversas amplitudes que pode ter o debate de comunicação. Também foi um período que a gente conseguiu avançar muito em integrar as políticas de gestão do trabalho, tanto dentro do Ministério, atuando em áreas como fomos discutir junto qual é a gestão do trabalho em programa de saúde da família, em programa de atenção domiciliar, em programa de a farmácia popular, como deve ser, como que a gestão do trabalho pode atuar, desenvolver projetos como esse, como também para fora, com outros ministérios, como discutir o trabalho em home care com o Ministério do Trabalho. Então conseguimos avançar. E, no meu entender, conseguimos isso, não só avançar no que já tinha, mas pensar novos espaços, porque nós conseguimos fazer isso de uma forma a mais ampla possível. Tanto internamente, juntando toda a nossa equipe, que era lá uns 50 e poucos profissionais, os mais diversos tipos de contratação, e juntar todos, tanto quem era o técnico que estava ali mais na ponta, como quem é aquele que é o apoio administrativo, ou às vezes até um funcionário terceirizado que está lá no telefone atendendo, todo mundo pensando junto esse trabalho, como também em parceria, uma característica que já tinha, que a gente também procurou aprimorar, Organização Pan-Americana de Saúde, universidades, em especiais no setor público, entidades da sociedade civil, como o DIES e outros. Isso é uma marca que já tinha e que eu acredito que a gente pode potencializar. Então, para mim, se precisar resumir as questões que a gente pode desenvolver nesse período, uma delas foi mostrar
tanto para dentro do Ministério, como um parceiro, a gestão do trabalho como um espaço que pode atuar em todas as áreas, como para fora, e também podendo pensar um tema que logo me chamou a atenção quando eu entrei lá, que é um conflito. Ao mesmo tempo que eu entendia que era uma continuidade, porque tinha muita coisa sendo feita, essas coisas que tinham feito não estavam organizadas, a gente às vezes não achava. A gente, vamos fazer isso, e de repente a gente descobria que há 5, 6, 7, 10 anos atrás já tinha sido feito, e que você não precisava partir do zero. E aí, nesse sentido, tem um projeto, que é o que resgata as políticas de gestão do trabalho em saúde, que nasceu ali de uma experiência, na minha visão como gestor, de conhecer uma experiência que já tinha lá, que era do Laboratório em Inovação, que mostra experiências na área, experiências exitosas. Esses termos às vezes são muito polêmicos, né? Mas experiências na área de gestão do trabalho que tinham sido realizadas em estados, municípios, planos de carreira, negociação, dimensionamento. E aí pensar, por que a gente não pode fazer isso nosso, quase que no deserto? E aí, a partir de pensar isso, poder, junto com os parceiros que já desenvolviam na área da gestão do laboratório, pensar que pode ser muito mais amplo. Pode ser pensar como resgatar as políticas de gestão do trabalho. Então, inclusive, acredito que esse espaço aqui criado, ele é o que eu chamo de uma verdadeira política pública, que é aquela política pública que não se restringe a resolver um problema imediato, mas pensa como fazer ela ser cada vez melhor no futuro. E não tem como ser melhor no futuro se a gente não conhecer ao máximo aquilo que a gente desenvolveu. Então, para mim, foi muito gratificante estar à frente dos projetos nesse período. Porém, não posso deixar aqui de colocar, primeiro, 2 temas de problema. Um problema, que foi o curto tempo, e outro que foi a falta de recursos. E o curto tempo, porque, infelizmente, ao sair de lá, saí não por uma divergência com o tema ou com o serviço, mas porque, infelizmente, as políticas que demandaram para mim essa avaliação positiva do ano foi tirada à força por um impedimento da presidenta Dilma, que no meu entender foi errado politicamente e juridicamente, e do qual eu imediatamente me retirei, já que o que eu desenvolvia lá, que para mim é em total sintonia com o que o governo pensava, que é os princípios e diretrizes do SUS, pensar a descentralização, a universalidade na gestão do trabalho e pensar também a questão das ações que buscam atingir aqueles que têm mais necessidade. É muito mais legal você fazer um projeto de gestão do trabalho no interior do Mato Grosso ou no Acre do que fazer em grandes capitais. Infelizmente, esse projeto foi retirado à força e eu saí dele. Então, claro que eu acho que nós temos um próximo período que a gente vai ter que ter um desafio muito grande de todos os envolvidos no tema para resgatar esses princípios que pensam uma gestão do trabalho que vai além só, que procura discutir a questão do trabalhador em si, que é, para mim, o centro de onde se dá as relações dos serviços de saúde e sua relação, inclusive, com todos que estão em volta, inclusive um usuário. Mas, para isso, nós vamos ter que fazer o nosso país voltar a ser uma democracia plena, o que eu acredito que nesse período, infelizmente, não está acontecendo.